Olha, você precisa se valorizar. Você precisa entender que você tem valor. Mesmo que o mundo diga que você não tem valor nenhum. Mesmo que pessoas ao teu redor diga que ninguém te ama, existe alguém que te ama. E saiba que o Espírito de Deus, ele se move dentro de você. Cante assim comigo, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quero que valorize? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha só, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Olha, daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Deus te ama. Se os 11
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. E que a cada dia, meu querido, o nosso desejo seja o de ir mais fundo, que você tenha no fundo do teu coração e que externe isso nessa noite, o desejo de conhecer ao Senhor, de buscar ao Senhor mais e mais. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, Pai, eu amo tua presença. Diga teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. O que? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz
lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Leva-nos mais fundo, Senhor. Existe um lugar secreto aonde nós te encontramos, Deus, aonde nós te encontramos, Senhor. E lá o Senhor fala conosco, lá o Senhor cuida, lá o Senhor revela a sua glória a nós. Leva-nos ao lugar secreto que existe através da adoração a Ti, Senhor. Nós queremos mais e mais do Teu poder, Jesus, mais de Ti, Senhor. Nós queremos ir ao lugar secreto e Te ver, Senhor, e Te contemplar. Glória a Deus. A paz do Senhor. Quantos estão felizes com Deus? Dê um glória a Deus bem alto. Aleluias. Amém. Que bom estarmos juntos para glorificarmos o nome de Jesus. Quero dar a você boas-vindas a este culto online. A você que nos assiste pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este culto. Aos nossos irmãos queridos, membros da comunidade evangélica Vida Plena, é uma honra, é uma alegria ter a sua companhia e juntos podermos exaltarmos o nome de Jesus. Estamos, queridos, ansiosos pelo retorno aos cultos presenciais e esperamos que em breve voltemos todos juntos à casa do Senhor. Mas por enquanto devemos sim nos alegrarmos pelos nossos encontros online. Por que não? Devemos sim usar a tecnologia a nosso favor. Afinal, este é o meio que temos para estarmos juntos, é o meio que temos de nos reunirmos em fé, em nome do nosso Senhor. Por isso eu gostaria que você convidasse esta pessoa que está aí ao seu lado, para que juntos nós pudéssemos aproveitar esse tempo e fazermos desse um tempo de qualidade, um tempo para ouvirmos e meditarmos na palavra de Deus, um tempo para deixarmos com que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Se você puder, queridos, eu convido você também a compartilhar o link desse vídeo, fazendo com que a palavra de Deus possa chegar a ainda mais pessoas. Antes de nós irmos para a mensagem que o Senhor preparou para nós, eu gostaria de orar pelos dizimistas e ofertantes da obra de Deus, lembrando a você que o seu dízimo e a sua oferta, independentemente do valor monetário, são de grande importância para a igreja, mas principalmente de grande valor a Deus. Pois quando você dizima e oferta no altar do Senhor, você o honra com esse gesto. Diz a palavra: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sim, queridos, este é o conselho que Deus nos dá por meio de Salomão, que honremos a Ele com os nossos bens e primícias, e assim veremos e viveremos a prosperidade que vem das mãos do Senhor. Algo sobrenatural, algo que vai além das bênçãos financeiras, algo que vai muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o provam em fé. Entenda isso. Deus não está interessado em nossas ofertas. Deus sim está interessado na atitude que nos leva a entregarmos a Ele as nossas ofertas. Quantos se lembram do que Deus pediu a Abraão? O sacrifício do seu filho Isaque, o seu filho amado. Porém, na hora H, que Abraão entregaria o seu filho em sacrifício a Deus, Deus o impediu de fazê-lo, pois o que o Senhor queria deixar claro é que aquele ato daria
a Abraão a oportunidade de honrar a Deus de maneira tremenda. Ou seja, o que Deus queria era a expressão de honra da parte de Abraão, de oferecer o seu melhor sacrifício a Deus. Deus não queria privar a Abraão do seu filho, mas ao Abraão honrar a Deus, não por coincidência, Abraão torna-se um dos homens mais prósperos e abençoados citados pela Bíblia. Salmo capítulo 2, versículo 30 diz o Senhor: honrarei aqueles que me honram. Eu gostaria de orar por você que compreende esse princípio de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Orar por você que ainda não é dizimista, mas que sente no seu coração de se tornar um. Orar por todos que dizimam e ofertam na casa do Senhor por amor à sua obra e que permanecem firmes nesse propósito, confiantes nas promessas do Senhor. Eu quero orar por cada um de vocês. Pai, coloco diante de Ti cada vida que nos ouve, cada dizimista e ofertante, que voluntariamente, por amor à Tua obra, contribuem, Pai, na casa do Senhor. Numa só fé, juntos, repreendemos o devorador, o inimigo das nossas finanças, o inimigo dos nossos sonhos, aquele que vem rodeando e consumindo a renda e o salário dos Teus filhos. Repreendemos, ó Pai, toda a ação do inimigo que tem trazido medo e aflição sobre a mesa dos Teus filhos. Repreendemos, ó Pai, a ação do inimigo, seja ela de maneira direta ou indireta. Ações que têm roubado a paz e o equilíbrio financeiro de cada lar, de cada família. Livra os Teus filhos das dívidas, dos gastos desnecessários, e faz, ó Pai, render e prosperar a renda de cada um, o salário de cada um. Abre portas de emprego, oportunidades de negócio. Prospera os Teus caminhos. É o que eu clamo e faço em favor aos Teus filhos. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero aproveitar esse tempo onde você já, em oração, clamou pela prosperidade do Senhor em favor da sua casa, sua família, para juntos também clamarmos a Deus em favor das nossas crianças. Elas que estão sendo alvo fácil nesse momento para todo tipo de risco contra a fé e contra o relacionamento que elas têm com Deus. Vamos clamar ao Senhor pedindo a bênção e a proteção por cada uma das nossas crianças. E para que o Senhor venha a se manifestar e a se revelar a cada uma delas, para que elas possam conhecê-lo e reconhecê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, por cada uma das nossas crianças. Pedimos a bênção do Senhor por cada uma delas. Abençoa-as, ó Pai, com proteção, com livramento. Livra-as, ó Pai, da violência física, emocional. Livra-as do abandono, da fome, do medo. E que elas possam se manter fiéis e com fé nas Tuas promessas, na Tua bênção em favor a elas. Ajuda, Senhor, cada pai, cada mãe a cumprir com seus compromissos de cuidar e ensiná-las nos caminhos
do Senhor. Eu abençoo, Pai, cada criança, cada pai, cada mãe, e faço isso pela autoridade que o Senhor me concede, no nome de Jesus. Amém. Vamos à mensagem, queridos? Você tem aí a sua Bíblia, eu tenho aqui a minha Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Vou ler mais uma vez. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém? Queridos, acabamos de ler uma das maiores demonstrações de fidelidade. Diz a palavra que jovens, meninos, diante de uma grande fornalha, decidem ser fiel a Deus até o fim. E dizem ainda ao rei que os tentava prostrar, que os tentava fazer ceder a sua fé. Diz os meninos ao rei: sabemos que Deus pode nos livrar. Se Ele fizer, a gente é fiel. Mas se Ele não fizer, a gente continua sendo fiel a Ele. Essa história, queridos, não é uma história de meninos que venceram a fornalha, mas de meninos que venceram a fornalha com caráter e com fidelidade. Interessante que para eu e você nos alegrarmos com essa história, precisaríamos chegar ao final e sabermos que eles venceram a fornalha. E eu vou dar um spoiler aqui. Sim, esses meninos venceram a fornalha que estavam diante de cada um deles. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram a fornalha, mas isso não deveria ser o que se destaca nesta passagem. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus, mesmo diante da fornalha. A fidelidade desses meninos os fizeram ficar expostos diante de todos. Pois sabemos, quando todos se prostram, aqueles que ficam de pé ficam expostos e visíveis e tornam-se evidentes aos olhos da maioria. E sabemos, ó queridos, como é difícil ficar em evidência quando todo mundo tem um posicionamento contrário, quando todo mundo segue no sentido contrário àquilo que cremos ou àquilo que temos como fé. Tem muita gente, queridos, mudando de posicionamento dependendo do ambiente onde se está, seguindo ao vento, seguindo as opiniões alheias, buscando apenas se posicionar se for favorável, se for interessante, fazer
apenas aquilo que convém, no momento que convém. Quantos jovens acham normal as práticas e os costumes que temos visto em meio aos jovens? Práticas, costumes que são contrários à palavra de Deus, à vontade de Deus, os planos de Deus. Práticas que levam a atos e atitudes a qual não podemos concordar, pois são contrárias à palavra de Deus. Jovem, eu sei o quanto é difícil ser cristão nos dias de hoje. O quanto tem sido desafiador se posicionar em fé diante de um cenário tão desfavorável. Mas eu quero deixar esta mensagem para você. Não deixe que o mundo diga quem você é ou quem você não é. Saiba o que Deus tem a dizer sobre você. Busque saber aquilo que Deus pensa a seu respeito, pois é a opinião de Deus que deve prevalecer. O que Ele diz que você é, o que Ele diz que você não é que deve ser a verdade da sua história. Não deixe que o mundo te faça prostrar diante de situações que denigrem a imagem do Senhor. Estamos passando por uma das mais graves crises econômicas e políticas da nossa geração, que tem deixado muitos cristãos em evidência. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Pois estamos vivendo dias de crise que afetam diretamente as famílias pela falta de trabalho, pela escassez, pela dificuldade de honrar os compromissos financeiros, e fica impossível ficar indiferente a todas essas situações que têm nos rodeado e que têm nos afetado. E para piorar ainda esta situação, o inimigo da nossa fé, o inimigo deste mundo, nos confronta e nos afronta dizendo: onde está o seu Deus? Se Deus te ama, por que você está passando por esta situação? Se Deus é poderoso, por que Ele não age e põe um fim nesta situação? A fé do cristão tem sido colocada em xeque. E logo muitos são tentados a mudar de opinião quanto à sua fé em Deus. Mas este é o momento, queridos, de nos posicionarmos na fé, de sermos exemplo de perseverança e não desanimarmos, mas pelo contrário, mantermos os nossos olhos voltados ao Senhor, confiarmos nele e não nos prostrarmos diante das dificuldades. Chegou o momento, queridos, de nos posicionarmos e não nos deixar corromper por este mundo. Pois enquanto todos correm para todos os lados, nós corremos unicamente para Deus. Momentos desafiadores da nossa vida, como este pelo qual todos estamos passando, nos fazem perceber quão frágil e limitados somos em nossa fé em Deus. Não tem sido fácil
suportar as aflições desse mundo. Mas a Bíblia diz que somos a luz do mundo. Somos sal da terra. E como tal, devemos brilhar a luz de Cristo em nós. Mas também dizem que de maneira brilhantemente, Satanás, o inimigo da nossa alma, criou um interruptor para que de maneira conveniente muitos pudessem esconder a sua luz. Onde deveríamos brilhar, não estamos brilhando. Onde deveríamos dissipar as trevas com a nossa luz, estamos sendo um mau exemplo, um mau testemunho, pois não somos capazes de vencer as aflições. A questão é que quem está firmado no Senhor, quem tem o caráter firmado no Senhor, sabe o que é certo e o que é errado, e não fica mudando os seus pensamentos e as suas opiniões acerca de Deus. Quem está firmado no Senhor não negocia valores, não abre mão de família. Quem está firmado no Senhor tem um caráter firmado no Senhor, não age de maneira conveniente, não esconde a sua luz. Hoje a palavra de Deus quer nos lembrar, queridos, que chegou a hora de nós alcançarmos um novo nível de relacionamento com Deus. O que mais me impressiona naqueles meninos é que aqueles meninos sabiam da sua luz, da sua fé e do Deus que serviam e que criam. E eles estavam decididos a não se prostrar diante dos deuses do rei Nabucodonosor. O que fez com que o rei ficasse furioso, ao ponto de mandar que esquentasse a fornalha 7 vezes mais. E é talvez neste momento crítico, diante da fornalha, que é aquecida muitas vezes mais, é que muitos acabam cedendo, não sendo fiéis até o fim. São fiéis até onde dá, são fiéis até onde consegue chegar, até o limite do seu caráter. E aqui chegamos ao ponto mais importante da mensagem. A palavra diz que aqueles meninos foram fiéis até o fim, e ponto final. Eles não sabiam, não, queridos, eles não sabiam se Deus os salvaria de dentro da fornalha. Mas isso não fez com que eles mudassem o seu posicionamento diante de Deus. Eles creram que o Senhor poderia livrá-los da fornalha. Mas ainda assim, prepararam-se para o pior que poderia acontecer. Eles dizem: se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha. Disse os meninos ao rei. Mas também disseram ainda: e mesmo que não nos salve, continuaremos fiel a Ele. Queridos, chegou o momento de nós elevarmos o nosso nível de relacionamento com Deus. Nós precisamos sim crer no melhor. Nós precisamos sim esperar o melhor da parte do Senhor para as nossas vidas.
Mas é necessário nos prepararmos para momentos difíceis que podem ainda se agravar. Existem milhares de pessoas que são lançadas na fornalha ardente por amor ao Evangelho, por fazer aquilo que é certo. Pessoas que foram lançadas na fornalha ardente por não se prostrarem, por não abandonarem a sua fé. As pessoas que nunca mais saíram dela. Pessoas que foram lançadas na fornalha e foram consumidas. Que nunca mais as veremos nessa terra, mas que um dia eu e você nos reencontraremos e glorificaremos a Deus como heróis da fé que lutaram até o fim, confiantes nas promessas do Senhor, confiantes de que Deus está conosco. É hora de vivermos algo novo na presença do Senhor. Chega de meninice. Chega do mesmo. Não importa quantas vezes mais a fornalha tenha sido aquecida diante de nós. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Chega de mudarmos de caminho. Chega de seguirmos a maré. Chega de fazermos com apenas aquilo que todos fazem. É momento de nos posicionarmos. Nabucodonosor não entende a fé daqueles meninos. E muitos não vão entender a sua fé. Não vão entender o nosso posicionamento. Vão nos chamar de loucos, ultrapassados. Mas então diremos a estas pessoas: eu sei o Deus a quem tenho crido. A minha fé não se baseia no resultado, pois eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei as promessas que Deus tem feito ao meu favor. E ainda que o resultado não seja aquele esperado, eu sei o Deus que eu tenho crido. Talvez alguns possam dizer, mas e se não acontecer? E se não acontecer conforme você espera? Mas e se não for no tempo que você gostaria? Ainda assim, confessaremos Jesus Cristo como o Senhor, como o Deus da nossa vida. O Deus que nos amou e nos ama e cuida de nós. Queridos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele quiser nos tirar da fornalha, Ele nos tirará. Mas se não fizer, se por alguma razão Ele não nos permitir sair da fornalha ardente, Ele continuará sendo Deus, a qual nós temos crido e nos manteremos fiel a Ele para todo sempre. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continuará sendo Deus. Creia nisso. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa fazer com que desta fornalha que está diante de você seja um recomeço, seja um início de um novo relacionamento com Deus. Seremos filhos de Deus,
porque cremos que Ele é único e suficiente para cuidar de nós. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana de paz, de bênçãos e vitórias. Que juntos estejamos novamente no próximo encontro para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Fique na paz. Um forte abraço e fiquem com Deus.